Olá, meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando, tá? Não é porque a Batista de Carvalho tá liberada que a gente vai batistar, hein, meninada? Vamos ficar em casa pra quem pode, tá? Pra quem pode ficar quietinho, tem que ficar quietinho, tá bom, meus amores? Estou com muitas saudades, tá? Muita saudade da sala de aula, do corre-corre, das fofocas, das conversas de vocês, tá? Principalmente de vocês. Porém, estamos trabalhando, tá? Para logo, logo a gente voltar. Tá mais perto do que vocês imaginam. Meus amores, hoje a gente vai continuar a literatura, tá? Hoje a gente vai começar um momento para o Brasil extremamente importante, extremamente marcante, que é o romantismo brasileiro. O romantismo brasileiro ele é muito grande, ele tem muita coisa, então com certeza eu vou ficar umas 2, 3 aulas tranquilamente falando com vocês. Tá? Tem muitas obras incríveis, tem muitas obras importantes que eu preciso falar com um pouco mais de atenção. Então, como que vai ser hoje? Hoje a gente vai falar sobre as características, o contexto histórico, tá? E as fases. Eu vou explicar as fases do romantismo brasileiro para vocês. Assim como o romantismo português teve, o Brasil também tem 3 fases. Então eu vou explicar uma por uma, vou falar os principais artistas de cada fase e a gente finaliza a aula de hoje. Na semana que vem, eu vou começar a falar dos artistas e das obras, tá? Então eu vou dar atenção para Castro Alves, tá? Eu vou dar atenção para uma série de artistas e vou dar uma atenção especial para as obras, tá? São obras que são importantes para vocês, são obras que volta e meia pipoca no vestibular, então a gente tem que dar uma atençãozinha extra. Vamos ter fodas aqui nesse romantismo brasileiro, tá? Agora vai ter um monte de foda. Tudo bem, meus amores? Então a gente começa hoje com o contexto histórico, tá? O que estava acontecendo? Gente, a época do romantismo brasileiro é um verdadeiro forfé, tá? Uma expressão velha, né, gente? Mas eu adoro essa expressão, forfé. É uma verdadeira mistura de muita coisa, tem muita coisa acontecendo, tem muita mudança grande acontecendo no Brasil. E é por isso que essa era, tá? Esse momento literário no Brasil é tão criativo e tão diferente, tá? Por isso tem tanta coisa boa, porque estava acontecendo muita coisa na sociedade. Primeira grande coisa, gente, transferência da corte portuguesa para o Brasil. Todos sabemos, tá, que em 1808 a corte, o rei e toda a galera que vinha com ele vem para o Brasil, tá? Então eles transferem a corte, o poder de Portugal para o Rio de Janeiro, tá? Foi o Rio de Janeiro que eles decidiram ficar, na cidade do Rio de Janeiro. Então, meus amores, vocês imaginam a loucura que foi. Por quê? Precisava de infraestrutura, precisava de local para eles ficarem, precisava de restaurantes, cozinheiros, tá? Precisava de pavimentação nas ruas, tá? Iluminação, precisava de tudo. O Rio de Janeiro, ele era uma vila muito pequena, tá? Uma vila um pouco arcaica, tá? E eles precisaram transformar o Rio de Janeiro numa grande capital, tá? Para receber essa corte, para receber esse rei da melhor maneira possível, tá? Então vocês imaginam as intensas modificações, tanto arquitetônicas, urbanísticas, sociais e comportamentais que o Rio de Janeiro daquela época passou, tá? Deve ter sido uma loucura viver naquela época, queria muito, tá? Então a gente teve que ter ampliação de serviços, tá? Eram vários serviços para conseguir acolher essa corte, então desde cozinheiros e cozinheiras até roupistas, tá, gente? Tudo, segurança, em tudo, tá? Vocês imaginam todos os serviços que envolvem um rei e uma rainha, são muitos serviços, são muitos trabalhadores, tá? Indústrias também, tá? E além disso, precisou abrir os portos, tá? Por quê? Porque agora a sede do governo estava no Brasil, então precisava de uma intensa movimentação através dos portos. Então a gente começou a receber muita coisa, tá? Muita coisa começou a sair do Brasil também, e a gente teve um surto de urbanização muito forte em um curtíssimo período de tempo, tá? Isso é uma característica que a gente vem
tratando até hoje quando a gente pensa na urbanização do Brasil, tá? Ela não é muito planejada, ela não é pensada estrategicamente, tá? Aí a gente entra na questão da mobilidade urbana, entra em vários fatores que são decorrentes dessa característica do Brasil, tá? A gente começa a ter o início de uma educação laica, tá? Então, até esse momento no Brasil, a educação dos privilegiados, tá? Que eram poucas as crianças, principalmente meninos, que eram educados, era uma educação voltada totalmente com a Igreja Católica. Ó, unha e carne com a Igreja Católica, tá? A educação era feita, na maioria, pelos jesuítas, tá? A galera lá do Barroco, lembra? E a partir desse momento, a gente começa a ver o surgimento de escolas laicas, escolas que não têm um viés religioso dentro da sua formação, tá? Então, se vocês estudaram nas escolas públicas, as escolas públicas elas são laicas, tá? Totalmente diferente de quem estuda, por exemplo, no Batista, que é uma educação protestante, ou no São Francisco ou no São José, que é uma educação católica. Tudo bem? Então, educação laica é quando não tem a interferência da Igreja Católica ou de outra igreja, tá? Não tem um ensino religioso empregado, tá? Dentro de todas as outras matérias. Tudo bem? Além disso, em 22, alguns anos depois, tá? A gente tem a independência do Brasil, tá? O Brasil se torna independente. Nós sabemos como que foi feita essa independência, tá? E alguns anos antes, eu coloquei depois porque é um outro assunto. A gente tem a criação da Academia das Belas Artes, tá? Em 1816 nasce a Academia das Belas Artes, tá? Que é uma academia, é um local de estudo, é como se fosse uma universidade, tá? Com as suas diferenças, mas para vocês entenderem, é como se fosse uma universidade, onde a gente começa a ter a criação de um espírito artístico e a criação de artistas brasileiros. Então começa a ter, meus amores, a criação da arte brasileira. Não uma arte que é copiada ou que é aprendida lá em Portugal ou na Europa. Não. Agora a gente começa a ter traços de uma arte genuinamente brasileira. Ainda tem muita coisa parecida com Portugal? Sim, muita coisa. Porém, a gente já começa a perceber a criação de um sentimento nacionalista dentro da arte brasileira, tá? E a gente sabe também que em 27 as duas primeiras faculdades são criadas, a Faculdade de Direito de São Paulo, tá? Que hoje, depois de muito tempo, foi incorporada pela USP, ao Largo do São Francisco, tá? E a Faculdade de Direito de Olinda. Então, com isso, as pessoas que eram bem de vidas e privilegiadas financeiramente não precisavam ir mais para a Europa estudar. Elas tinham agora faculdades dentro do Brasil. E a gente vai ver que muitos desses artistas que eu vou falar no romantismo nas próximas aulas fizeram faculdade de Direito aqui no Brasil, tá? Então eles não se locomoveram. E isso a gente sabe que tem toda uma consequência, porque eles passam a ter mais contato com a cultura local, com a cultura nacional. Quando eles iam para fora, meus amores, eles tinham muitas inspirações e acabavam um pouco contaminados, vamos dizer assim, com as inspirações europeias. Então, quando eles voltavam, eles reproduziam muitas coisas que eles viam lá fora, tá? Agora não, agora eles acabam ficando aqui. Tudo bem? Então, vamos para as características desse romantismo. Como que começa o romantismo no Brasil, Marina? Em 1844, com um livro que eu amo de paixão, que é A Moreninha, do Joaquim de Macedo. Eu amo de paixão, gente. Porém, é um livro bem romance, tá? Ele é meio infantil, não é infantil, ele é... Nossa, gente, fugiu totalmente a palavra. Ingênuo. Lembrei. Tá? Ele é um pouco ingênuo, tá? Mas, quando eu li, eu amei. Conta a história de uma menina, tá? Que ela se apaixona pelo amigo do primo, e eles começam um relacionamento ainda muito no toque, tá? Muito discreto. É lindinho, tá? Pra quem gosta de romance, assim, leiam que vocês vão adorar. Ele é bem curtinho,
tá? Então começa em 44 e quais são as características que vão guiar esse romantismo brasileiro? São 3 características, tá? Vai ter mais? Sim, mas esses 3 pilares acontecem em todas as obras, tá? Primeiro, tom oral, isso é extremamente importante. O que é tom oral, Marina? Tom oral é a escrita muito próxima da fala, tá? Isso torna a literatura muito mais acessível e muito mais fácil de ser compreendida por quem está lendo, tá? Além disso, recurso teatral, que é fala corrida, então a gente percebe a presença de diálogos dentro do texto. Diálogos, novamente, favorecem a compreensão, favorecem uma interpretação um pouco mais fácil, tá? E representação da sociedade. O romantismo brasileiro, ele representa muitas partes da sociedade, porém, ele dá um enfoque para a sociedade burguesa que está começando a nascer no Brasil, tá? Então, a maioria das obras fala dessa sociedade burguesa brasileira, tudo bem? Então, tom oral, ou seja, coloquialidade, tá? Eu escrevo da maneira com que eu falo. Diálogo, recurso teatral ou fala corrida, tá? Então, a presença de diálogos, a gente vai ver exatamente o que os personagens falam um para o outro. E representação da sociedade. Com essas 3 características, é o combo perfeito para a população, a sociedade brasileira se apaixonar por esse tipo de escrita, tá? A sociedade, gente, até hoje gosta muito desse perfil de escrita, gosta muito desse estilo literário, porque é um estilo literário que permite a compreensão e a interpretação muito mais fácil, tá? Então, quando a gente pega essas características e a gente cavuca, procura essas características em obras atuais, a gente vai ver que essas obras continuam fazendo muito sucesso, tá? Sidney Sheldon, esqueci o nome dos outros, gente, que fez a Culpa das Estrelas, é a Culpa das Estrelas? Quem é Você, Alaska, Diário de uma Paixão, gente, eu esqueci totalmente o nome dele, mas vocês sabem quem é. Esses livros, A Seleção, tá, que vendem muito, tá, eles vendem muito mesmo, tá, eles atingem uma grande porcentagem da população, tá? São livros que ainda que mantêm essas características, porque essas características permitem a aproximação com o leitor. Tudo bem até aqui? Vamos seguir, então. Quais são as características agora desse romantismo, meus amores? Nacionalista, tá? O romantismo brasileiro tem um orgulho do nacional, ele exalta esse nacional, e esse nacional vai ser apresentado de muitas formas dentro da literatura, tá? Desde exaltação da natureza, exaltação do herói nacional, exaltação dos costumes, da cultura, tá? Então, o orgulho e o engrandecimento desse nacional vai aparecer em vários momentos e em várias obras do romantismo brasileiro. Tudo bem? Aí, a gente também entra na criação de uma arte nacional. Sabemos, tá, que as eras literárias passadas, como o arcadismo e o barroco, são eras literárias que, quando vistas aqui no Brasil, eram eras literárias que ainda tinham muita influência, tá? E muita similaridade, era muito parecido com as eras europeias, principalmente com as eras portuguesas. Então, o barroco e o arcadismo brasileiro, eles são muito próximos, eles são muito parecidos do barroco e do arcadismo português. Aqui já não, meus amores. Aqui a gente já tem um novo romantismo, um romantismo que se afasta do romantismo português e um romantismo que vai falar sobre o Brasil, tá? Então, a gente vai ver a criação de uma arte genuinamente, verdadeiramente nacional, tá? Quais são as características dessa arte, tá? Liberdade de expressão, vai ter uma liberdade de se expressar da maneira como acredita ser verdadeiro,
tá? Então, nós vamos ver que os artistas, que os autores têm níveis de expressão muito diferentes. Eles se expressam de maneiras muito diferentes, tá? Liberdade sexual, novamente, não é a liberdade que nós experimentamos hoje. Porém, para a época, tem uma liberdade sexual muito grande. Liberdade de relacionamento, liberdade de me relacionar com quem eu quero, independente da classe social, liberdade de namorar, tá? Liberdade de me entregar, fazer sexo antes de um casamento, que naquela época era totalmente proibido, tá? Então não se compara com os níveis de liberdade que temos hoje, mas para a época era um nível de liberdade muito alto, tá? Cultura jovem. O jovem está sempre muito próximo das obras românticas, meus amores, tá? Quando somos jovens, e vocês ainda são jovens, a gente tende a gostar mais de obras românticas, tá? Porque a gente está iniciando na vida romântica, porque a gente está tendo nossos primeiros relacionamentos, tá? Então, para quem leu Crepúsculo, para quem leu A Seleção, para quem leu todos do Sidney Sheldon, para quem leu Culpa das Estrelas, Diário de uma Paixão, e todas essas obras que são românticas, tá? Vocês vão ver que vocês tendem a gostar mais quando vocês estão iniciando a vida romântica, a vida relacional, a vida de relacionamento, tá? É super normal. Por isso que o romantismo se aproxima da cultura jovem, tá? O romantismo absorve as características dessa cultura jovem e o romantismo faz parte dessa cultura jovem. Tudo bem? Diário da Princesa, eu posso ficar aqui o dia inteiro citando livros românticos que nós lemos, eu li, tá? Vocês devem estar lendo ainda, tá? Mas eu li todos praticamente, tudo bem? Então vamos lá, o que mais a gente tem de características? Subjetividade, é óbvio, nada vai ser objetivo, nada é racional. O que importa é o que eu sinto e como eu sinto, tá? Então essa subjetividade é uma subjetividade muito forte. Não importa como você se sente. É importante para o meu livro como eu me sinto e como eu vejo esse relacionamento. Tudo bem? Então, se você quer expressar o que você sente, você escreva um livro, tá? Esse livro é meu e eu vou expressar como eu me sinto. Subjetivo. Zero objetividade, zero racionalidade. Tudo bem? Heroísmo, a gente vai ver o surgimento dos heróis nacionais, tá? Então esses heróis nacionais, eles se aproximam muito dos heróis da Disney, tá? Então aquele herói perfeito que nunca erra, tá? Mulher idealizada, a mulher do romantismo é idealizada, tá? O maior exemplo que nós temos é Iracema. Iracema é uma mulher perfeita, tá? É uma índia, uma mulher indígena perfeita, tá? Sempre muito bondosa, sempre muito educada, extremamente inteligente, a mulher perfeita, a princesa da Disney, tá? As princesas antigas. As novas já estão mais normais, já estão mais parecidas com a gente, finalmente, né, gente? E descritivismo, a descrição é extremamente importante. Por quê? Quando eu descrevo, eu consigo colocar o meu leitor no local onde eu estou imaginando, tá? Então, se vocês já leram alguma vez romances, não precisam ser os romances antigos daqui, pode ser os romances novos, tá? Eu sempre uso o Harry Potter como exemplo, porque acredito que muitas pessoas leram. Ou Percy Jackson também vale, os Jogos Vorazes também vale. Tem uma descrição muito forte, tá? Então eu consigo imaginar, vamos pensar no Harry Potter, tá? O salão comunal, como ele é. Eu consigo imaginar os dormitórios, eu consigo imaginar a Floresta Proibida, eu consigo imaginar a cabana do Hagrid, tá? Por quê? Porque o livro permite, através da descrição, que o leitor, que eu que estou lendo, consiga me teletransportar para essa localidade. Então eu passo a ter mais proximidade com a história e com os personagens, tá? Então, por exemplo, para quem leu, tá? Vai fazer mais sentido. Mas no filme a gente também consegue, que no filme a gente já viu esse personagem antes. Mas para quem leu, e quando lê a descrição da família Weasley, tanto do Ron, tá, como do Fred, do George, de todos os Weasley, a gente imagina perfeito os atores,
tá? Porque a gente consegue imaginar e criar esse personagem na nossa imagem. Mas isso só acontece quando você lê o livro e não assiste o filme, tá, gente? Porque depois que você assistir o filme, você vai pensar nos personagens como os atores. Tudo bem? Sim? Vamos para as fases agora. Eu falo das fases. Primeira fase. Marcada por quem? Gonçalves Dias e Gonçalves Magalhães. Gonçalves é o nome? É o nome, tá? Quais são as características dessa primeira fase, meus amores? Ai, coçou. Nacionalista. Então, a gente já vai ver a presença do orgulho nacional dentro dessa primeira fase. Nativista, o nativo vai ser um objeto de orgulho. Então, o indígena vai ser representado dentro dessa primeira fase. Por isso que tem a característica indianista, tá? O indígena vai ser sim representado. Porém, esse indígena vai ser representado como o grande herói nacional. Tá? Então, é um indígena sem defeitos, tá? Então, é o indígena perfeito, o indígena que passou pela Disney, tá? Tons religiosos, a gente vê a presença de uma certa religiosidade dentro das obras, de conceitos um pouco cristãos e um pouco católicos, tá? Então, ela vai se mesclar. E pesquisa histórica e folclórica. Esses artistas, para eles criarem esses personagens e esses enredos, eles fazem uma pesquisa histórica extremamente extensa, tá? E uma pesquisa folclórica muito extensa, muito comprida e muito aprofundada. Por quê? Sem essa pesquisa histórica e sem a pesquisa folclórica, meus amores, eles não iam conseguir criar obras que visam engrandecer o nacional e o nativo. Então, eu preciso fazer essa pesquisa para eu ter um pano de fundo, para eu ter uma base, para que permita que eu escreva obras verdadeiramente genuínas, tá? Então, verdadeiramente naturais, verdadeiramente brasileiras. Por isso que eles fazem essas pesquisas. Essas pesquisas são extremamente importantes para o estudo da história nacional, tá? Muitas dessas pesquisas que foram feitas por esses autores são utilizadas em teorias históricas, são utilizadas para a gente entender um pouco a história do Brasil e toda essa construção dessa grande nação. Tudo bem? Então vamos seguir. Segunda fase, meus amores, Álvares de Azevedo, tá? Ferrado e o Cassimiro de Abreu. Novamente, assim como em Portugal, a segunda fase do romantismo brasileiro também é marcada pelo pico, pelo momento máximo de sentimento, tá? Então, a gente também chama de ultrarromântica, tá? É a fase onde existe mais romantismo e mais sentimentalismo, tudo bem? A gente vai ver a temática da morte novamente. A morte volta a aparecer, tá? A gente vê uma visão negativa do mundo, porque esse excesso de sentimento não necessariamente é um sentimento positivo, tá? Pode ser sentimentos focados para a morte, para a tristeza, para a decepção, tá? Então, tem essa visão negativa do mundo e uma visão dualista. Dualista vem de dois, do sentimento. Então, ao mesmo tempo que eles amam muito, eles também odeiam muito. Então, o sentimento, ele é ao mesmo tempo positivo e negativo. Por isso que essa visão dualista, tá? O sentimento desses autores, meus amores, é um sentimento que varia muito. Então, tem uma hora que eu tô amando, aí eu já não amo mais, aí eu odeio porque eu não sou correspondido, mas mesmo odiando, eu continuo amando, tá vendo? Então, vai e volta o sentimento, tanto positivo quanto negativo, tudo bem? E vemos nessa fase que a mulher é tratada como perfeita, tá? Então, a mulher da segunda fase do romantismo brasileiro é uma mulher perfeita, é uma mulher sem defeitos. Tudo bem? Vamos seguir para a terceira e última fase. Na terceira fase, eu esqueci de arrumar aqui, gente, terceira fase, tá? A gente vai ver que o principal autor é o perfeito, é o maravilhoso, um artista que eu amo muito, Castro Alves. Vou falar muito de Castro Alves, tá?
E a gente também chama essa terceira fase de condereirismo, tá? É um outro nome. Mas para ficar fácil, terceira fase do romantismo, tá? O que a gente vai ver? Essa fase, na minha opinião, é a melhor fase, é a fase que eu mais gosto, porque é a fase, meus amores, que se relaciona com o realismo, que é a próxima era literária. Então a gente já vai ver a presença de temas sociais, a gente já vai ver a sociedade escancarada dentro dessas obras. Essa sociedade ela vai ser olhada através de um caráter político, de um caráter social, tá? E a gente vai ver as mazelas humanas. Então a gente se afasta daquele romantismo inicial, onde tudo é perfeito, onde tudo dá certo, tá? Aquele romantismo lindo da Disney. Aqui não. Aqui a gente já começa a se afastar e a gente começa já a se debruçar, tá? A olhar com mais atenção, um olhar mais profundo para os problemas sociais que já são muitos no Brasil da terceira fase, tá? Então a gente já se aproxima do realismo. Então a gente vai se afastando daquela subjetividade, tá? E a gente vai se aproximando da objetividade e do racionalismo, tá? Então a terceira fase, meus amores, ela vai denunciar assim problemas sociais, ela vai denunciar a exploração, ela vai falar do passado escravocrata, do passado que matou centenas de pessoas, do passado assassino do Brasil, tá? Ela vai denunciar a morte das populações nativas, ela vai denunciar o desrespeito com essas populações. Então já é uma fase com um caráter político, um caráter social muito forte, tá? Não é à toa que eu gosto tanto. Tudo bem, meus amores? Então a gente percebe que assim como no romantismo português, o romantismo brasileiro é marcado por 3 fases. Uma começa aqui embaixo, tá? Meio neutra, aí sobe para o ultra romântico, aí desce novamente a questão sentimental, para se aproximar do realismo, do realismo que é a próxima era literária, confunde tudo. Tudo bem? Então, como que vai ser a nossa próxima aula? Nossa próxima aula eu vou começar a falar dos artistas, dos autores e das suas obras principais, tá? Então vai ter obras que eu vou contar histórias. Tá chegando a hora das histórias, gente. Agora vai ter muita história pela frente. Eu sei que vocês estavam sentindo falta da Marina contando história, tá? Meus amores, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que tenha ficado claro, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Mas também me dá o like aqui embaixo, que eu fico feliz, tá? Fiquem bem, tá? Cuidem dos seus, tá? Se protejam, tá? E fiquem em casa se vocês podem. Um beijo muito carinhoso, estou com muitas saudades. E até a próxima semana com a segunda parte do romantismo brasileiro.